e hoje nós vamos falar sobre o mito da pessoa multipotencial, né? A fragmentação biográfica de quem tenta ser tudo. E vamos começar então com um conselho de mãe. Foge minha memória a quantidade de vezes que a minha mãe me disse que eu tinha jeito de professor. Mas eu guardo ainda bem viva a lembrança de que, como um bom jovem, né, ignorei. Hoje eu sei que ela, né, como uma boa mãe, ela tinha razão. Mas não foi fácil chegar a essa conclusão. O texto que eu vou mostrar na sequência foi uma fagulha de uma chama que arde até os dias atuais. Esse trecho, né, de Louis Lavelle me colocou em um estado de desorientação ao perceber que as coisas não eram mais complexas do que eu pensava até então. E sobretudo, que estão em conexões recíprocas. No texto ele diz, né, que há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Depois, o universo volta a fechar-se, tornando-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos senão tateando num caminho obscuro, onde tudo se torna obstáculo aos nossos passos. Após o primeiro contato com esse texto, eu de fato mergulhei numa profunda autoanálise para descobrir se houvera em minha vida, né, momentos assim, esses momentos que o céu se abriu, né, que o universo se iluminou. E sim, momentos preciosos houveram, preciosos e ignorados. Um desses talvez tenha sido uma das minhas primeiras vezes que na vida adulta eu percebi que era realmente bom em alguma coisa. Uma das disciplinas mais difíceis da graduação era Fisiologia 2. E eu amava aquela matéria. Eu dominei tão bem que logo os colegas, né, começaram a me pedir ajuda, e em poucos dias a grande mesa redonda que ficava ali na salona da nossa república viu as longas sessões de carteado darem lugares às minhas aulas particulares. Foram momentos para mim em que realmente o universo se iluminou, momentos ignorados. Preferi por diversas vezes me colocar no papel de outra pessoa. Ainda sem tomar consciência de sua importância, eu revivia esses momentos, né, no futuro, depois já formado, né, trabalhando, a cada curso, a cada palestra, a cada treinamento que eu fazia. Um sentimento que retornou com ainda mais força, mesmo que ainda parcialmente compreendido, quando em 2018 eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais. Eu comecei como a maioria, eu só queria mesmo ensinar o que eu sabia e compartilhar ali minhas paixões, meus interesses. Enquanto, é claro, eu também queria construir uma presença digital e usar essa presença digital como uma alavanca de crescimento de um negócio. Eu queria trabalhar com a internet, eu queria trabalhar pela internet, ao mesmo tempo compartilhar ali as coisas que eu sabia. Entretanto, em algum momento, tudo se perdeu. Eu cheguei ao ponto onde não me enxergava mais na minha comunicação. A minha identidade, personalidade, o capital intelectual foram sendo diluídos na sustentação de personagens e nas tentativas de agradar esses algoritmos. A criação de conteúdo, ela deixou de ser uma satisfação e tornou-se mesmo um verdadeiro martírio. Tive um grande sucesso em construir um negócio no qual eu não queria estar nele. Esse negócio, né, nos termos aí digitais, é um negócio que ultrapassou 7 dígitos. Mas em meio a tantos formatos e métodos, eu perdi completamente o controle da minha própria obra. Por sorte, eu parei antes de me perder completamente. E foi aí que eu decidi fazer uma guinada, né, na minha carreira. Foi quando eu decidi que era hora de trabalhar nos bastidores. E junto de outros tantos especialistas, eu percebi que a maioria, para não dizer todos, está tentando ser alguém que não a si mesmo. Pessoas que assumem diferentes personagens e passam os dias construindo histórias que não são suas, mas não sem um custo. Essa fragmentação biográfica leva a um vazio existencial sem igual. As fronteiras do ser foram então borradas pelo constante imperativo do parecer. Na tentativa de viver várias vidas, terminam sem vida alguma. Um castelo de mentiras que é construído tijolo após tijolo. Eu estou cada vez mais convencido que a verdadeira tragédia da era digital não é o fracasso, mas o sucesso em construir uma identidade que não nos pertence. Será que existe tormento maior do que usar a própria voz para pronunciar palavras que não são nossas? Surge então esse canto da sereia, né? Eu acredito que o problema tem a sua raiz não na crença da genialidade, ou melhor, eu acredito que o problema tem mesmo a sua raiz nessa crença de uma genialidade sem esforço, que nos faz crer que podemos ser qualquer coisa. A diversidade de interesses é uma característica nossa, né? Humana, natural.
Mas apenas recentemente esse fenômeno ganhou um rótulo sedutor, né? O rótulo da multipotencialidade. E mais recentemente ainda, transformou-se na desculpa perfeita para a dispersão crônica e a falta de compromisso com sacrifício. Retalho após retalho, a gente vai costurando a vida em uma vasta tapeçaria de projetos iniciados, de caminhos explorados e abandonados. Por muito tempo eu também acreditei nessa ilusão. Eu tenho, né, interesses variados e uma certa facilidade em aprender as coisas. Eu vivi essa multipotencialidade antes que alguém me explicasse o que ela significava, né? Décadas, talvez, antes dessa expressão cair nos lábios da internet. Eu demorei, mas sou muito grato por ter percebido que a unidade narrativa é uma premissa da identidade e de uma vida com sentido. Essa multipotencialidade desconectada gera atos sem peça. A gente acaba agindo como um ator que troca de papel a cada cena de um espetáculo sem roteiro. Acabamos tendo mesmo, né, muita ação, de fato, mas nenhuma direção. O que nos falta é um fio condutor coerente, um projeto biográfico consciente que organize essa nossa multipotencialidade, essa multiplicidade de interesse. Nessa obsessão contemporânea de monetizar possibilidades, nós acabamos perdendo de vista a questão mais crucial. O que no fundo somos chamados a ser. A vida ela não deve ser encarada como um catálogo de habilidades, mas uma história que se escreve com atos autorais. E quanto mais a pessoa multipotencial vai acumulando habilidades, mais ela vai diluindo a sua identidade. O mito da multipotencialidade é uma ilusão que serve como uma desculpa perfeita para a falta de comprometimento biográfico mesmo. Produz uma alienação do eu mais profundo, que passa então a ser substituído por eus performáticos. Surge uma identidade fragmentada em múltiplos personagens. Isso é um problema já que preocupa a várias pessoas e que se agrava, né, nesse mundo tão conectado, no mundo da internet, dos influencers, dos especialistas. Essa fragmentação biográfica surge como a máscara que o século XXI inventou para disfarçar uma velha tragédia. O medo de assumir o que nos cabe ser. Eu não estou dizendo aqui que você não deveria permitir-se explorar seus talentos, seus interesses, suas habilidades, às vezes até por um interesse não monetário, né? Você não quer monetizar o interesse, você quer fazer alguma coisa assim. Contudo, essa ilusão de multipotencialidade surge como um sintoma da recusa em acertar o nosso projeto vital. Simplesmente porque dá trabalho tornar-se quem nós devemos ser, ou quem nós de fato queremos ser. Fragmentar-se, né, não é um sinal de versatilidade, é mais um sinal de pânico ante esse vazio de não ter um eixo mesmo. A multipotencialidade, quando ela é romantizada como liberdade, levou muitos de nós para dentro de uma jaula algorítmica. Ao fragmentar nossa biografia, perdemos não só o controle sobre a nossa obra, mas a capacidade de responder a única pergunta que de fato importa: que vida eu quero contar no meu leito de morte? Sem essa resposta, surge uma vida desarticulada e que, sem esse fio condutor, vira um aglomerado de episódios. Uma história sem sentido. Reivindicar o direito à unidade biográfica, ainda que isso signifique desaparecer por algum tempo dos algoritmos, é o ato mais revolucionário que um criador de conteúdo, que alguém que quer ter uma presença digital pode cometer hoje. A sua presença online não pode depender da criação de um personagem principal ou de vários personagens, que é pior ainda. Deve ser a revelação cuidadosa de quem você já é, um eco da sua biografia. Deve existir uma fidelidade a nós mesmos, uma fidelidade a si mesmo. Por décadas, né, nós invocamos nomes famosos como prova de que ser múltiplo é ser genial. A gente for pensar aí em alguns exemplos, Steve Jobs dizia que a criatividade é apenas conectar pontos. Leonardo da Vinci, né, foi pintor, engenheiro, anatomista, inventor, sabe-se lá mais o que. Goethe escreveu poesia, estudou botânica, cunhou teorias sobre luz, sobre cor, e ainda gerenciava, né? Tinha ali uma vida de políticas, uma vida política, tinha que gerenciar políticas públicas. Porém, nós ignoramos que o que sustentava essa multiplicidade era algo mais. Existia um eixo interno claro, uma obsessão profunda e uma biografia muito coesa. Steve Jobs não era um generalista, era um monge do design funcional. A vida dele era dedicada a isso. Goethe, ainda que muito plural, né? Poesia, pintura, cor, tudo, via cada campo como uma expressão de uma só ideia. A forma viva em transformação. Da Vinci, apesar de gênio, claro,
morreu inquieto, afogado em projetos inacabados. Hoje, o mito da multipotencialidade promete liberdade, mas muitas vezes entrega dispersão. Ser tudo virou sinônimo de não ser nada por inteiro, de acumular cursos, rascunhos, projetos órfãos, enquanto a vida escorre pelos dedos. O problema não está na multipotencialidade em si, mas na ilusão de que só ela basta. Quando a ideia de ser multipotencial vira um álibi para a falta de compromisso, o que resta não é a liberdade, mas é um vazio de uma vida onde tudo é possível e nada é vivido até o fim. A vocação não é como um destino fixo, mas é um chamado interno que deve organizar essa multiplicidade. Um médico filósofo, ele não é dois profissionais, ele não é médico e filósofo, mas uma vida que pensa a cura. A fidelidade a si mesmo não surge do acaso, mas é fruto de uma constante análise e reflexão sobre o nosso propósito, nosso projeto de vida, a história que estamos contando e a história que queremos contar. A gente consegue fazer essa análise por meio de uma curadoria biográfica. E essa curadoria começa com alguns compromissos. O primeiro deles é descobrir o eixo que unifica interesses. O segundo, rejeitar o que não serve ao projeto central. E o terceiro, talvez o mais importante, é assumir a finitude como um critério de seleção. A gente não deve encarar esse processo como uma limitação da liberdade. Muito pelo contrário. A verdadeira liberdade é a fidelidade ao próprio projeto de vida, não uma mera ausência de limites, né? O que acontece com essas pessoas que de fato têm muitos talentos reais? A gente tem que olhar para os talentos não como fins, mas como instrumentos mesmo. A gente olha alguns outros exemplos, né? Um gênio, Cervantes, Picasso, eles unificam a sua diversidade em obras com uma assinatura, com a sua personalidade. Em algum momento eles precisam sacrificar alguns talentos e habilidades em prol de outros. Mas como que a gente faz, né, esse retorno ao eixo? Como que a gente reconstrói uma vida fragmentada por essa dispersão? A resposta não surge como uma ideia, mas como uma verdadeira ação. A raiz mais profunda dessa condição dispersa está na percepção errônea de que a vida é resultado de uma somatória de vidas. Nós olhamos a vida, né, como sendo várias vidas. A vida pessoal, a vida profissional, a vida espiritual, a vida social. Quando a gente articula essa expressão, nós permitimos que a multiplicidade de interesses e habilidades seja a manifestação de uma personalidade rica e complexa, mas fundamentalmente unificada. A vida passa então a ter um eixo biográfico unificador. A curadoria biográfica é um processo consciente de selecionar, organizar e integrar experiências, habilidades, talentos, interesses em torno de um eixo ontológico. Quem nós somos, quem a pessoa é, quem vai ser, o que faz. Reaver o controle da biografia exige coragem de dizer não ao que desfigura esse projeto vital. Porque toda obra memorável começa com um compromisso ontológico, do ser antes de aparecer. E para a gente caminhar para o pecado original, né, a multipotencialidade ela não é um pecado em si. O problema é assumi-la sem critério e renunciar ao grande privilégio de fato ser alguém. Multipotencialidade real só funciona quando há unidade de propósito. Contra essa fragmentação, opõe a verdade, mesmo que essa verdade seja desajeitada. Eu demorei para perceber que não vive mais aquele que vive muitas vidas paralelas e fragmentadas, mas quem consegue orquestrar seus múltiplos talentos em uma sinfonia coerente que expressa uma visão singular do mundo. Bom, eu sou o Zara, um abraço e até o nosso próximo vídeo.